Mais uma informação em primeira mão aqui do canal 3 Pontos, tá, rapaziada? O técnico da Helma tem contrato até maio, mas já negocia com o Clube Atlético Paranaense para permanência, obviamente até esse prazo, mas também para uma renovação. O técnico da Helma conseguiu conquistar o presidente Mário Celso Petralha como um profissional de confiança, como um profissional ali para realmente ser o técnico do Atlético na próxima temporada e quem sabe nas próximas temporadas, né? E eu acho que a gente entra num debate, que é um debate importante, querendo ou não, que passa a ser, será que o Odair vai conseguir ser esse técnico de longo prazo no Atlético? E eu tava pensando, os técnicos que o Atlético gostaria que fosse um trabalho um pouquinho mais longevo. Porque eu acho que você tem uma diferença do Wesley Carvalho, que era uma aposta, do Varini, que era uma aposta, do Lúcio, que era uma aposta, pra aposta que o Atlético fez no Cuca, no Filipão, no Thiago Nunes. Então, se você for parar pra pensar, Filipão, Cuca, Thiago, bota esses três. Não sei se eu tô esquecendo, mas joguei técnicos um pouco mais renomados, técnicos um pouco mais experientes, técnicos que já estão aí ao longo da carreira em outros clubes, se justificando como técnicos de primeira, segunda prateleira do futebol brasileiro. Esses caras, eles tinham uma imagem do Atlético querer eles por um longo prazo, mas não necessariamente eles terem vontade de ficar no Atlético por um longo prazo. Isso eu acabo achando muito doido. Porque no final das contas, o Atlético é um clube que demite muitos treinadores, mas também já tiveram casos de treinadores que não quiseram ficar. E é o caso desses três, e eu espero que seja diferente com o Odair, e talvez seja a grande diferença que eu enxergue do Odair com esses outros treinadores. Eu vejo o Odair querendo ficar. Eu vejo o Odair sendo um técnico que enxergo defeitos, enxergo qualidades, mas no final das contas, a ligação que ele criou com o Atlético nessa disputa da Série B, e sabendo que ele já recusou propostas financeiramente muito vantajosas, principalmente do mundo árabe, o sentimento que eu tenho em relação ao Odaí é que esse cara ele vai ficar uma, duas, três temporadas aí à frente do Atlético para construir algo maior. E assim, na minha cabeça, a longevidade é o maior segredo para o sucesso no futebol brasileiro. Na minha cabeça, a longevidade é o pulo do gato, para você ter um trabalho ok, para você ter um trabalho muito bom. E acho que 2025 foi um ano que a gente foi evoluindo ao longo da temporada que demonstrou de forma muito clara. A longevidade no trabalho do Odair fez o Atlético colher frutos importantíssimos ao longo da Série B. Então, assim, é uma conta matemática que não necessariamente ela é exata, mas ela também não pode ser ignorada, que é basicamente o Atlético em 6, 7 meses com o Odair evoluiu X. O Atlético em um ano e meio, 2 anos com o Odair, será que não pode evoluir 2x, 3x? E óbvio, acho que ele precisa ter algo fundamental, que é time, que são as peças ideais para ele executar da melhor maneira possível o plano de jogo dele. Isso para mim é inegociável. Mas para um trabalho de técnico dar certo e também impactar os jogadores, porque eu converso como uma via de mão dupla no momento que o técnico tem que impactar os jogadores, mas os jogadores também tem que ser esse alicerce do técnico, esse ponto de equilíbrio do técnico. Eu acho que o Odair ele passa a ser esse cara de mais confiança, de mais credibilidade para poder impactar um grupo de 30 jogadores. E eu acho que se tem algo que a gente pode falar nessa reta final de temporada e agora que a gente consegue de forma mais nítida exatamente tudo o que aconteceu ao longo do ano, é que o Odair conseguiu impactar de forma positiva o grupo do Atlético. O Odair fez com que o grupo do Atlético desse um salto individualmente, coletivamente, principalmente coletivamente, mas quando você melhora o coletivo é natural que você consiga melhorar o individual. E eu vi muito do Atlético crescendo individualmente, eu vi muito do Atlético conseguindo ser esse time com capacidade de pô, chegar mais perto de um teto, chegar mais perto de um teto do Julimar, de um teto do Zapelli, de um teto do Viveiros, de um teto do Teran, de um teto do Arthur. Então, no final das contas, essa capacidade de pegar um jogador X e transformar no jogador 2, 3x e pegar um time menos X, que era um Atlético negativamente, assim, no sentido coletivo da parada,
Pô, meu irmão, assim, é algo que eu acho que a gente tem que exaltar e exaltar bastante o Odair. Eu volto a dizer, não é um trabalho que eu considero perfeito, não. Mas eu também acho difícil a gente ter um trabalho perfeito, sabe? Eu acho que existiram alguns momentos que os defeitos falaram mais alto que a qualidade, mas eu acho que agora, principalmente nessa reta final, eu gostei do jogo contra a Ferroviária também, sabe? Eu acho que a gente chega no nosso melhor momento, então não faz sentido demitir, muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento o trabalho do Odair é um trabalho que deixa mais um caminho de esperança do que deixa um caminho de ruptura. Ou um sinal de ruptura. Eu acho que esse sinal de ruptura, ele não é pra onde a gente tem que ir, sabe? O Atlético ele já rompeu ideias, estratégias, caminhos de forma muito constante durante muito tempo e isso só trouxe pontos negativos pra gente. Queria eu que tivesse trazido pontos positivos, mas no final das contas só trouxe pontos negativos. Então, pra mim, cara, acho que a gente tá indo pra um caminho que é interessante, tá? Não vou falar que não é um caminho interessante, é um caminho interessante. Que é ter essa projeção de um técnico a longo prazo, que é raro no futebol brasileiro. Se o Atlético ele entra com o Odair na Série A do ano que vem, eu tenho certeza que o Odair vai ser um dos trabalhos de mais longo prazo, sabe? Eu tenho certeza que o Odair vai ser, assim, vai ter um impacto maior do que vários técnicos. E na Série A também existe essa rotatividade muito grande. Óbvio que você tem um Abel, que é um ponto fora da curva. Mas se você for pegar, assim, times relevantes mesmo. Tem uma mudança de técnico muito constante. O Fluminense trocou recentemente, chegou o Zubeldia. O próprio Galo trocou recentemente, chegou o Sampaoli. Eu acho que a gente já começa a ver uma elite do futebol brasileiro dando sinais. E eu prefiro estar mais próximo da elite do que de times que brigam pra não cair. Quantas vezes o Santos trocou de treinador? Quantas vezes o Vitória trocou de treinador? O Juventude. Mas o Cruzeiro trocou no começo do ano, mas o Leonardo Jardim já tem um trabalho mais sólido. Flamengo, o Felipe Luiz, desde a temporada passada, o Abel de anos e anos e anos. Então não significa que a gente copiar os melhores times do Brasil, a gente vai ter os mesmos resultados, tá? Mas eu acho que são pontos de inspiração importantes para você ter um projeto esportivo melhor sucedido. Eu acho que no final das contas a gente acaba ficando melhor sucedido quando nossas decisões são mais próximas dos times da parte de cima da tabela, dos melhores times do campeonato. Assim, eu no final das contas tenho muita dúvida disso. Enfim, rapaziada, o Atlético escolheu, o Odair foi escolhido para finalmente ser o técnico de longo prazo no Atlético. Agora a gente precisa entender também se o Odair vai querer. Eu acredito que sim, volto a dizer, vi uma relação muito legal sendo construída e acho que, não personagem de forma negativa, mas o torcedor do Atlético ele comprou o personagem do Odair. O personagem do Odair, Papito, é carismático. Acho que não tem como negar isso, sabe? E vamos ver o que vai acontecer aí. Na Série A, cara, eu não quero nem cogitar um cenário que a gente não esteja na Série A do ano que vem, mas teremos que fazer uma Série A competitiva, isso é inegável.